É preciso preparar 2026 desde já. Para isso, deve-se começar a debater a grande reforma política, a grande reforma eleitoral, uma reforma institucional e um novo pacto federativo para o país. Edinho Silva, novo presidente do PT, falou disso numa boa entrevista dada ao Globo nesta quarta-feira. Tem razão e deve ser ouvido. Eu sou Luiz Costa Pinto, editor da plataforma Brasília, e quero começar a abordar esse tema com vocês. Sou parlamentarista convicto desde que comecei a compreender os mecanismos da política no país. Votei no parlamentarismo no plebiscito de 1963, na revisão constitucional. A tese foi derrotada. Aceitei o veredito da maioria. 55% dos brasileiros votaram por manter o presidencialismo como sistema de governo. Apenas 25% optaram pelo parlamentarismo. Aquela foi a segunda vez que o Brasil expressou preferência pelo presidencialismo. Em janeiro de 63, 77% dos brasileiros disseram em plebiscito que queriam o fim do parlamentarismo enfiado a fórceps na goela do Brasil pelos militares que imaginavam podar os poderes de João Goulart com a mudança de sistema de governo depois da renúncia de Jânio Quadros. O presidencialismo é o sistema pelo qual o presidente da República comanda o poder executivo e determina as prioridades de investimento do país com base no programa de governo que propôs na campanha eleitoral, nas ruas, aos eleitores, antes das eleições. Isso parece ser propagador do óbvio, mas não é. Daí, o Poder Legislativo fiscaliza a execução desse programa, as prioridades orçamentárias e elabora ou aperfeiçoa as leis que devem dar os contornos de racionalidade e de civilidade às práticas públicas. E o Judiciário, além de velar pelo ordenamento individual de cada cidadão e da sociedade como um todo, cuida de julgar se os demais poderes estão atuando de acordo com a Constituição e as normas infraconstitucionais. Óbvio que deveria ser assim numa república onde a democracia estivesse sob céu de brigadeiro, navegando em mar de almirante e a nossa vida fosse cor-de-rosa, vista a partir dos filtros de óculos de pândulas. Só que não é assim. Institucionalmente não é assim, porque os extremistas que deram o golpe em 64, que eram os mesmos que levaram ao suicídio de Getúlio Vargas em 54, e os mesmos também que deram o golpe do impeachment sem crime de responsabilidade em 2016 e abriram caminho para o títere tosco e braquicéfalo chamado Jair Bolsonaro, nunca aceitaram o veredito popular. Conservados à distância sanitária do poder até o início do desmantelamento institucional de 2016, as serpentes de todo o mal institucional do Brasil, leia-se Centrão, viram seus ovos eclodirem a partir dali. E o capataz responsável pelas chocadeiras de onde eclodiram esses ovos era Eduardo Cunha, a víbora que enxergou no impeachment de Dilma o atalho para que ele, e não Temer, chegasse ao poder. Essa era a pretensão dele, que contava com a cassação de Michel Temer via TSE. Lembram que havia um julgamento em curso da chapa Dilma-Temer? Daí o TSE mudou o rumo do julgamento e o STF tirou o Cunha da presidência da Câmara e depois o colocou na cadeia, de onde já saiu, o que é uma pena. Mas Eduardo Cunha usou sua passagem pelo poder na Câmara para criar um orçamento impositivo e depois a fórmula para que se chegasse ao orçamento secreto e a deturpação absoluta do sistema político brasileiro. Passamos a ter o tal do semipresidencialismo, do qual Temer gosta tanto de falar, porque foi esse sistema que permitiu que ele chegasse ao fim do período na cadeira de presidente, depois de tê-la usurpada de Dilma Rousseff. E foi esse sistema
pelo qual o Congresso praticamente governa o país por meio das emendas impositivas e do orçamento secreto, criando uma chantagem parlamentar que Jair Bolsonaro ficou na presidência até a eleição de 22, senão ele teria sido cassado por impeachment. Ele foi derrotado nas urnas, foram as urnas que o derrotaram. Ele só não foi cassado porque transferiu o poder de governar para a sociedade secreta de Arthur Lira e Ciro Nogueira, por meio do orçamento também secreto. Foi por isso que Bolsonaro não enfrentou um processo de impeachment. Se o país quer voltar a ser parlamentarista, e tem todo o direito, desde que a maioria se o queira, então é preciso discutir o parlamentarismo a sério. Nada de fazer puxadinho com a Constituição, nada de criar sistemas ilegítimos. Esse Congresso que está aí não pode debater a volta do parlamentarismo ou essa jabuticaba de semipresidencialismo. Não pode. Em 2026, nas urnas, junto com a eleição nacional, devemos ter um plebiscito para decidir o seguinte: o futuro Congresso que começa a legislar em 2027 pode debater a mudança de sistema? Sim ou não? Pronto. A partir daí, o tema estará legitimamente na campanha de 26. Os eleitores discutirão isso nas urnas, nas ruas, para decidir nas urnas. A eleição para deputados e senadores vai ganhar um novo fôlego, uma nova intensidade. Isso vai ser bom para eles. Daí, caso a maioria da população autorize os parlamentares da nova legislatura a trabalhar em uma nova mudança de sistema de governo, rediscute-se o tipo de voto, distrital puro, distrital misto e a redivisão dos distritos eleitorais brasileiros. Isso dará nova proporcionalidade real ao voto. Vem daí, terá de se rediscutir também o papel dos partidos, a fidelidade partidária e, sobretudo, a democracia interna dos partidos. O sistema todo ficará mais saudável e o produto dessa ampla discussão nacional tem de ser submetido a um referendo popular para entrar em vigor. Em paralelo a todas essas modificações que deverão ser debatidas de forma madura no Congresso, que é a casa que representa o povo, e os Estados federados, no caso do Senado, temos de pensar no novo pacto federativo que redistribuirá deveres e direitos de cada ente federado, União, Estados e municípios. Um ambiente de discussão aberta e ampla sobre a política, sobre o país que queremos, institucionalmente, dará nova dinâmica ao debate político. E legitima algo que Edinho Silva falou na entrevista ao Globo e que olha de forma correta para o futuro. O sucessor de Lula, em 2030, será um partido, será um projeto nacional, não será uma pessoa. Afinal, Lula é Lula porque Lula é a síntese de um projeto. A direita brasileira nunca conseguiu explicar ao país qual o seu projeto, se tem um projeto. Quando ocupou o poder, foi por meio de extremistas desqualificados, Jânio Quadros, Fernando Collor, Jair Bolsonaro, e sempre deu em tragédia. Vale ler a entrevista do presidente do PT em O Globo. Ele está certo e ali há um rumo para requalificar a política e a luta política e as reivindicações do Congresso. É isso, obrigado.